Gente, mas vamos dar início aí a nossa live de hoje. Tô muito feliz aí encerrando esse semestre com chave de ouro, com uma convidada super especial. Mas para quem não me conhece, eu sou a Dani Moreira, sou especialista em comunicação interna e endomarketing, venho aí com as minhas redes sociais para trazer muito conteúdo, alguns aprendizados e também de forma colaborativa tá trazendo alguns temas, alguns conteúdos para agregar ainda mais. E hoje eu vou estar falando, eu e a Ali, minha convidada especial, vamos estar falando de que formas mensurar a comunicação interna e endomarketing com base aí nas nossas vivências, na nossa trajetória. E enquanto eu chamo a Ali, deixa eu aceitar aqui a solicitação dela. A Ali já deve estar entrando. Eu quero reforçar, gente, eu tô com um e-book gratuito. Quem acessar o meu link na bio pode fazer o download. Eu tô com ele impresso aqui, são 7 ferramentas da comunicação interna e endomarketing. Então, depois da live, não saiam agora, depois da live, convido vocês para baixar o e-book, me deem seus feedbacks. São algumas ferramentas aí que eu já testei e validei e quero compartilhar com vocês. Mas, Ali, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Dani, boa noite, pessoal. Eu olhando essa audiência, disse que responsabilidade, né? Coisa boa, Ali. Ai, Ali, fico muito feliz, gente. A Ali foi minha colega na pós há alguns anos atrás. A gente sempre manteve contato. Hoje eu tava brincando com ela que eu disse assim, é como se a gente estivesse nos nossos cafés lá da pós, porque a gente trocou muito e continua trocando, continua compartilhando, se ajudando, porque a gente sabe dos desafios aí da nossa área, né, o quanto é dinâmica, o quanto tem as suas luzes e suas sombras. Então a Ali aí é um apoio, uma referência que eu tenho e uma grande referência em mensuração de resultados, né? Então eu fiz esse convite especialmente para ela por isso, assim, é uma pessoa que eu admiro muito enquanto pessoa, enquanto profissional. Seja bem-vinda, Ali. Igualmente, Dani, para mim eu falei para ti. Estão me escutando? Estou escutando. Então. E eu falei pessoalmente, né? Só aceitei porque esse projeto teu. Eu acho que é muito bacana a forma com que tu leva a nossa área, com como tu expõe a nossa área, né? Uma área que começou tão pequenininha, poucas pessoas queriam estar nela e agora está tendo toda essa força, né? Esse poder. E o teu trabalho é excelente. Agradeço muito o teu convite também para estar falando um pouquinho do que eu gosto, né? Que é o endomarketing, que é mostrar resultados através das pessoas, através das nossas ações. Então, espero que eu possa contribuir com o pessoal aí. Perfeito, Ali. Agradeço imensamente. E, gente, eu vou deixar a Ali se apresentar, mas a Ali hoje ela é analista de endomarketing na TANAC, né, Ali? Uma indústria química. Então, conta um pouquinho aí tanto da tua trajetória com endomarketing, quanto desse desafio nessa empresa. Sim, de formação, eu sou administradora de empresas, então me formei na URGS, sou pós-graduada em comunicação corporativa, fui colega da Dani, e a minha especialização é em endomarketing, é em comunicação interna, então venho de experiência da área de serviços e me desafiei agora no início desse ano, em janeiro, para estar atuando então na TANAC, estruturando a área de endomarketing, de responsabilidade social, um ambiente totalmente diferente, é uma indústria, né? Como a Dani comentou, uma indústria química. Eu trabalho em Montenegro, então nós temos uma unidade em Montenegro, uma unidade em Rio Grande, e toda a base dos nossos produtos são as árvores, né? É a base florestal, então tem as florestas também da empresa. Então é um desafio diferente, que eu topei com todo o meu coração, né? De estruturar e de fato levar a importância da comunicação interna aí para essa empresa. Mas aqui, né, a gente vai conversar de todas as nossas vivências, né, Dani? Eu acho que é importante, desde o nível mais básico, o nível mais avançado, porque mensurar resultados é possível e a gente está aqui para facilitar, né? Boa, Ali, boa. Perfeito.
Mas, bom, eu gosto sempre de começar essas lives, né? Por que eu escolhi esse tema? O como mensurar resultados, por que mensurar resultados na comunicação interna e endomarketing. Eu vejo aí que é um dos principais desafios da área, né? É essa mensuração. Quando a gente fala em mensuração, é o quanto a gente conseguiu conquistar os objetivos propostos, né? Frente a uma campanha, uma ação, um projeto, uma iniciativa de comunicação interna e endomarketing. E isso demonstra o quanto a gente está sendo estratégico, o quanto a gente está sendo parceiros do negócio, está agregando valor. Eu quero realmente quebrar essa, assim, da gente ter, às vezes, até mesmo da gente mesmo, enquanto profissional, aquela percepção que a gente é um patinho feio, não, né? Então, eu quero muito que a gente una forças para quebrar isso, porque eu vejo muito potencial. E quando a gente fala em mensuração, é isso. Eu acho que é legal também fazer. Quem perdeu as últimas lives, a gente falou também de planejamento, de comunicação interna, porque a mensuração é o depois, né, Ali? Lá no planejamento, a gente tem que colocar qual é o nosso objetivo, qual é a nossa meta, porque daí a gente vai conseguir também mensurar. Mas a gente vai falar de tudo isso hoje. Mas, Ali, para ti, assim, como que tu vê a importância, né, da mensuração? Como que ela colabora, né? Para a área, para a empresa, para todo como um todo, né? Sim. Sabe que quando eu estava na faculdade ainda de administração, eu iniciei como estágio em recursos humanos, depois eu fui para a área de marketing, foi onde eu encontrei o endomarketing e me apaixonei. Defini que era a área onde é que eu ia atuar. Por quê? Porque eu conseguia ver o resultado do meu trabalho, né? Eu conseguia ver que fazendo alguma ação, participando desenvolvendo algum programa interno, ia impactar os meus colaboradores, por menor ou maior que seja a empresa, a gente conseguia mensurar. Então, eu comecei a me encantar justamente porque eu consegui medir, né? Consegui olhar e consegui ver os resultados. Mas depois de um tempo, eu acho que isso não é só independente da empresa que tu estás, tu começa a perceber, poxa, tu vai lá vender um projeto teu, né? Ou 2 projetos, o endomarketing, a comunicação interna, parece que é pequeno perto dos outros. Aí eu comecei a ficar incomodada, e eu acho que é um incômodo bom, porque a gente precisa mostrar de fato o quanto a gente entrega. E aí que está o nosso papel como um comunicador, né, como parte da área de comunicação interna, mostrar esses resultados. Para quê? Para que a gente consiga, então, ter alocação de recursos adequado, conseguir mensurar o quanto a nossa entrega, né, a nossa entrega para a empresa. Então, a gente começa a ver uma gama de possibilidades de tu vender a tua ideia e tu mostrar os resultados que isso vai trazer. Então, a partir disso, quando eu percebi que mensurar não era uma opção e sim era uma estratégia para a comunicação, porque mensurar os resultados na comunicação, ele empodera, né, a área de comunicação interna. Então, a partir disso, todas as ações, eu comecei a olhar com um viés diferente, de repente, porque eu vim da administração, né? Mas na parte de planejamento, seja planejamento de canais de comunicação, ou seja um planejamento de um programa que a gente vai desenvolver interno, que, como tu falou, vou fazer o meu planejamento. Então, eu vou fazer uma análise interna, eu vou ver o meu marco zero, né? O que eu tenho hoje internamente, quais são os dados, mensurar esses resultados, vou olhar para fora, né? Vou fazer uma análise externa, o que o mercado está falando, quais são as boas práticas, o que as outras empresas fazem. E a partir disso eu monto um plano que eu vou formular uma estratégia, como tu tinha falado, e depois a gente vai executar. Só que nem tudo que a gente executa sai como planejado. E aí chega a parte da gente checar esses resultados. Então, a gente faz todo o ciclo PDCA, então a gente vai planejar, executar, né? E vai checar para agir. Então, a mensuração, ela nos ajuda, além de ver os nossos ganhos, checar para ver se a gente precisa corrigir alguma rota, precisa realimentar o nosso planejamento. Isso nos ajuda na tomada de decisão. Então, por que mensurar? Porque a gente vai conseguir justificar o nosso orçamento, porque a gente vai conseguir ter uma tomada de decisão, vai apoiar, né, na tomada de decisão de uma forma mais assertiva.
e vai otimizar a estratégia, né? Eu gosto, Dani, de trazer um exemplo que aconteceu comigo e eu acho que traz muito disso, assim. Em uma das empresas que eu trabalhei, nós tínhamos 10 canais de comunicação na época. Então, tu imagina, tu conhece as equipes de comunicação, elas são enxutas, e a gente chegava com uma comunicação centralizada em que a gente recebia informação e tinha que distribuir para os 10 canais de comunicação. Só que, poxa, eram 10 canais de comunicação, né? Então, demandavam tempo, às vezes não eram os 10, eram menos, mas, enfim, tinha essa quantidade. Mas será que, de fato, eram efetivos esses canais? De fato, chegava nas pessoas? O nosso esforço era válido para alimentar todos esses canais? Daí a gente começou a pesquisar. Vamos ver o número de acessos a tal canal. Qual é a satisfação dos nossos colaboradores na pesquisa de clima com esses canais, né? Começou a se munir de informações. Vou fazer um grupo focal, vou entender o que os colaboradores pensam sobre isso. Vou analisar internamente, vou analisar o que o mercado faz. E na época foi o projeto, né, que a gente tocou foi de reestruturação dos canais, em que de 10 foram cortados 7. Né? Além, né, de todo esse número de acessos, dessas avaliações, tinha avaliação de custo também, né, de prazo de projeto. Em 6 meses a gente reestruturou os canais de comunicação, mudou a forma, em vez de ser uma comunicação centralizada, passou a ser uma comunicação descentralizada, então com um viés totalmente diferente. E que a gente, viramos essa chave, fechamos esse ciclo, mudamos os canais de comunicação, vamos medir de novo. E deu um boom em satisfação com os canais de comunicação. E eu trago esse case, assim, inclusive que foi o ganhador de um prêmio de comunicação interna. Eu trago ele porque mostra exatamente a importância da mensuração de resultados. Porque tu imagina se sempre fosse feito com os 10 canais de comunicação, né? Sim. E não ser veio efetivo. Aquela frase que eu gosto muito: sem dados você é mais uma opinião, né? Se a gente fica no não, mas eu acho que aquele canal, mas eu acho que aquele processo, mas eu acho que aquele programa de reconhecimento, não, peraí, né? Mas entra também naquilo, exato, entra naquilo, o que eu faço não é mensurável, é intangível, a minha entrega é intangível, que a gente escuta bastante, né? De fato, algumas coisas são, mas a gente consegue. Sim, e eu vejo que não é, como tu bem falou, né, Ali, não é mais um plus, assim, a mensuração, ela não é um plus, ela é uma necessidade, ela tem que estar no dia a dia de todos, né, e a gente pode começar do básico e ir amadurecendo. Eu acho que nós duas temos muito essa trajetória parecida, né, de chegar e de ter contextos diferentes nas empresas que a gente esteve, né, umas com uma comunicação interna mais amadurecida, outras que a gente está começando do zero, e a gente precisa, entre outras tantas coisas, olhar ter esse olhar de mensuração, de avaliação de resultados, né? Exato. E não existe certo ou errado, uma mensuração. Agora, na pandemia, a gente pôde perceber, tinha empresa que mensurava dia a dia o sentimento dos colaboradores, mensalmente, anualmente. Então, não tem certo ou errado. Vai de cada empresa, vai da cultura dessa empresa. Então, é isso que a gente tenta tranquilizar, né? Perfeito. E, Ali, tu trouxe... a gente fez um alinhamento antes, fez uma curadoria de conteúdo para estar trazendo algo bem... Dani, tu ficou muda para mim só? Agora sim. Sim. Níveis de mensuração. A gente fez, né, a partir da nossa curadoria de conteúdo, que trouxe os níveis de mensuração, e já fazendo esse gancho com o que tu colocou e eu coloquei, a gente pode começar ligando no meio da live. Que momento. Quem sabe faz ao vivo, acontece de tudo. Vamos lá. Níveis de mensuração, gente. A Ali trouxe uma metodologia muito legal, básico, intermediário e avançado. Conta um pouquinho pra gente, Ali. Como colocar isso na comunicação interna e endomarketing? É aquele olhar, né, Dani, que não precisa iniciar com avançado, a gente começa com o nível básico, vamos medir lá
o número de publicações que a gente faz, vamos medir lá quantas pessoas participaram de algum evento, quantos acessos a gente tem aos canais de comunicação, aquela mensuração básica que a gente consegue fazer. Então, aí depois a gente começa a partir para um nível mais intermediário. Então, eu comuniquei o quanto daquela minha comunicação teve retorno. As pessoas entenderam o que eu quis falar, aí a gente avança um pouquinho no nível. Aí o nível mais avançado é, sim, a mudança de comportamento. Então, se eu vou ter, por exemplo, uma campanha que eu quero falar sobre as competências organizacionais, quero que as pessoas entendam e quero que as pessoas coloquem na prática. Bom, então eu vou mensurar isso, vai ser numa avaliação de desempenho, vai ser numa pesquisa de clima, que eu vou conseguir fazer essa mensuração mais avançada da mudança de comportamento. Perfeito. E é bem importante a gente considerar desde o início, né? Eu reforço isso. Desde o início do planejamento, a gente considerar como vai medir. Porque senão chega lá no final da campanha, da ação, enfim, a gente não criou recursos, métodos para avaliar, a gente não vai conseguir, né? Então, a gente vai avaliar quantos acessos tiveram, como que a gente vai avaliar isso? Esse sistema nos dá essa métrica, as lideranças vão nos passar, como que a gente vai, né? Quais recursos vão ser, quais vão ser as nossas fontes. Então, acho que é um ponto que é legal frisar. Lá no planejamento a gente já descreve isso, descreve as nossas metas, descreve todos os indicadores, e é bem importante para que tu tenha um guia, né, um norte, porque no dia a dia, no operacional, a gente acaba se perdendo um pouco e é importante a gente ter esses dados, né? Perfeito. E a gente também conseguir dar uma devolutiva para a empresa, né? Frente a essa ação, a essa campanha, né? A gente teve esse retorno. Eu digo, às vezes nem que nos batam na nossa porta e nos solicitem, vamos levar, vamos fazer vamos, né, ter essa iniciativa, porque isso começa realmente a demonstrar que a gente tem esse olhar, que a gente está sendo, né, estratégico e parceiro do negócio. Gente, fiquem à vontade para mandar comentários, perguntas, usem e abusem da Ali. Não, essa mulher não tem tempo, então fica a dica aí. Mas, Ali, uma coisa bem legal que tu falou, né? Essa questão que tu veio da área de administração, eu vejo que é uma carência grande. Até a Jo entrou aí, a Jo é outra que vem da área de administração e atua com comunicação interna e endomarketing. E eu vejo que quem vem dessas áreas já tem um olhar muito agregador para mensuração, foco em resultado, isso é muito bom, né? É muito importante. E eu vejo que é uma carência. A minha formação é comunicação social, relações públicas, e a gente tem essa carência, né? Então, a importância aí de ter esse olhar, e eu digo, para mim é algo que eu tenho que estar sempre puxando, né? Porque a gente tem... Eu vejo que foi assim que eu consegui, em muitos momentos, defender a área, defender recursos, né? Exatamente. Realmente ser vista, assim, com um olhar estratégico para o negócio. A Thierry perguntou, como mensurar o envio de comunicados via e-mail? No meu caso, eu mensuro o número de envios, né? Eu sei que esse meu número de envios vai atingir 30% do meu quadro de colaboradores, né? E eu faço alguns testes, alguns envios eu solicito alguns retornos. Então, nesses meus retornos, eu consigo começar a mensurar o engajamento das pessoas, né? Estão vendo e-mails, estão lendo esses e-mails, quanto eu estou recebendo de retorno. Outra forma de mensuração são as conversas informais, né? Hoje, inclusive, nós desenvolvemos um informativo interno e num encontro eu questionei quantas daquelas pessoas estavam lendo o informativo interno, onde elas estavam vendo. E assim a gente consegue começar a ter uma noção do quanto é válido o e-mail, né? Que é um esforço. Eu também gosto, Thierry, quando possível, tem até algumas ferramentas que são gratuitas, que é como o MailChimp, né? Tu pode usar ele de forma gratuita e ele vai automatizar o envio de e-mails. E aí ele te traz esses dados. E clique de conversão também. É isso.
Depois é legal partir, assim, a própria RD, né, ela também pode automatizar esse envio de e-mail, mas daí já tem um custo. Mas essas ferramentas são bem importantes para tu ter esse controle, né? Uhum. E vamos lá. Ali, um outro ponto que tu trouxe, né? Indicadores de eficiência, eficácia e efetividade. Nos conta um pouquinho aí como... Vamos. Eu tento... pode assustar muitas pessoas, ainda mais se as pessoas não gostam de indicadores e trazer esses nomes, ainda traz eficiência, eficácia, enfim. Mas, de uma forma geral e tentando ser bem clara, né? O meu indicador de eficiência, ele vai medir lá o meu processo, né? O quanto eu tenho de custo, o quanto eu entreguei dentro do meu prazo, quantas publicações a gente fez. Então, eu vou medir o meu processo como um todo. Eu trago um exemplo, assim. Hoje, eu consigo ver, por exemplo, na virada do mês, eu sabia que eu tinha 57 demandas em aberto. Né? Isso eu já consigo começar a mensurar o meu processo. Né? Eu tenho 57 em aberto, tantos estão em aprovação, tantos a gente ainda não iniciou o desenvolvimento, então eu consigo fazer essa métrica para conseguir, chegou demanda para a nossa área. Bom, então a gente vai avaliar as nossas demandas, porque tem 57, porque às vezes as pessoas falam, eu tenho um monte. Um monte quanto, né? Um monte o quê? Então, a gente já começa a avaliar isso. A eficácia vai medir o meu resultado. Então, vai medir a percepção do meu colaborador de algum tema, o grau de entendimento deles de algum tema. Então, vai medir o resultado do meu esforço. E a efetividade, ela vai medir ao longo do tempo. Então, eu tenho lá um indicador na pesquisa de clima que mostra a satisfação. Então, ao longo do tempo, eu vou vendo o quanto as pessoas estão satisfeitas com os canais de comunicação. Então, a efetividade é a continuidade das nossas ações e das nossas métricas, né? Que a gente vai conseguir jogar no tempo e ver a evolução, né? Um gráfico subindo, um gráfico descendo, ficou igual, então a gente consegue partir para essa análise. E para a gente conseguir essa análise é importante ter o antes, né? Então, seja realmente a partir desses indicadores mais quant. Então a gente, tal mês, teve essa taxa de abertura dos canais, essa taxa de cliques, aí a gente começa a acompanhar, vamos ver como está a evolução daqui um semestre, né? Então a gente precisa de um histórico. Por isso que é importante começar, né, Ali? Começa. Às vezes a gente vai começar meio cega, mas depois a gente vai entendendo onde é que a gente tá e é a melhor coisa, gente. Eu digo, assim, a Jo que tá aí, que trabalhou comigo, ela era a louca do Excel, né? Amo Excel, gente. Depois que a gente começa, assim, a ver a ter esse olhar, saber, assim, como eu falei, a gente não tá tendo uma opinião do nada, a gente realmente tá tendo base para dizer o porquê que é algo que a gente está defendendo algo dessa forma, por que a gente está reestruturando um canal, uma política, um programa, né? Então, acho que trabalhar com dados é essencial para qualquer profissão hoje, né? E comunicação interna e do marketing não vai cair fora disso. Não, e fortalece a nossa área e é de extrema importância, assim, para tudo. E a gente passa a um patamar diferente na hora de tu aprovar, porque as pessoas já sabem que tu vai vir com os dados, já sabem que tu vai vir com propostas, com a análise de mercado. Então, essa apresentação, ela fica num patamar diferente. Então, isso fortalece a nossa área e nos vende como uma área estratégica, que também é um outro assunto que dá uma boa conversa, né, Dani? A comunicação interna como parte operacional. Aí, né? Já fica o convite para 2022. Não, eu já fiquei muito nervosa com essa. Já fica o convite para 2022. Mas a nossa área é ser operacional ou ser estratégica, né? E lá, agora, né, como eu estou iniciando toda essa parte de mensuração de resultados, lá eu tenho um gráfico que me mostra tudo que estão me pedindo, o quanto é simplesmente uma informação que eu estou jogando, o quanto é estratégico da empresa, então tem lá os assuntos estratégicos, o quanto ele está se encaixando nesses assuntos, e depois eu consigo ver um gráfico de pizza, por exemplo, o quanto do meu esforço está informar só por informar,
e quanto de fato está sendo estratégico que eu estou movendo o negócio. Então, Legal. Cada vez menos a fatia tem que estar com informação e cada vez mais, né, tá com parte de estratégia mesmo corporativa. Uma super dica aí de categorizar, né, as demandas. Legal. E Ali, a gente falou também, né, é muito importante a gente entender a empresa, né, porque não tem certo ou errado, vai de qual que é a estratégia da empresa, vai de qual metodologia a empresa se utiliza, vai de o que a empresa entende com mais valor. Às vezes é uma mensuração mais quali, às vezes é uma mensuração mais quanti, às vezes ela tem uma metodologia que deve cascatear para todas as áreas. Eu já trabalhei com OKRs, por exemplo. Então, a Ali também, né? A Ali, tu já trabalhou com o Lean, Kaizen. Lean, Kaizen. Então, assim, a gente tem que entender. Por isso que eu gosto muito daquele mapinha mental, assim, estratégia da empresa, planejamento da empresa, depois a gente cascateia para o nosso. Né? Não adianta a gente sair fazendo o que a gente acha. É claro, tem alguns indicadores que são de praxe, como eu brinco, na comunicação interna e endomarketing, que são esses que a gente comentou, que é a avaliação dos canais. Os canais são a base né, da nossa... a base da nossa casa, né? São os canais de comunicação. Então, a gente tem que estar olhando para eles, avaliar taxa de abertura, taxa de engajamento, cliques, aberturas, enfim. Mas a gente pode ir além. Mas esse além, a gente também precisa entender o que a empresa avalia, o que a empresa deseja, né? Qual que é a estratégia. Então... eu concordo contigo. Eu acho que os indicadores de comunicação precisam casar com os outros indicadores que a empresa tem, né? Fazer sentido para a empresa. E eu falo muito assim, mensurar por mensurar, nós vamos perder o nosso tempo. E se a gente não agir e se a empresa não achar relevante o que a gente está levantando, a gente vai perder o nosso tempo, né? Se a gente não for usar aquele dado. Então, eu acho que a gente precisa ser estratégico. Vamos mensurar o que tem relevância, né? O que é crítico para o negócio. E daí o restante a gente pode acompanhar, enfim, mas a gente não precisa ficar levantando esses dados. É melhor poucos e bons, né? Isso aí. Ali, tem uma pergunta aqui para ti, da Daniela. Ali, sabes o quanto acredito no Endo? E qual o teu conselho para quem está começando em uma empresa de grande porte? Eu não estou conseguindo ver a Daniela, mas se é a minha ex-chefe, eu acho que eu começo a responder com chefes que acreditam no Endo, né? É muito difícil. Daniela Perari. Isso aí. Dani, beijo pra ti. Eu acho que, primeiro, ter pessoas que acreditam, né? Fazer... A Dani sabe, né? A Dani já trabalhou também. O nosso esforço para demonstrar esse valor da área, o quanto ela é relevante para o negócio. E eu acho que é o papel nosso como comunicador também, a gente precisa engajar todos os níveis. Então, desde da pessoa que está lá no chão da fábrica até o diretor. Então, é o nosso papel a gente levar para a gestão, levar para a direção, engajar a gestão em comunicação e está o nosso papel estratégico nisso. Então, eu acho que aos poucos, mostrando a relevância da comunicação, e a gente vai conseguir por meio de mostrar esses resultados, né? Mostrar esses dados, e aos pouquinhos, né? Mas começa com alguém acreditando. Perfeito, Ali. Eu gosto muito da matriz de maturidade da Cíntia. Cíntia Provedel, se eu não me engano o sobrenome dela. Até já fiz um post aqui com a matriz. E é bem isso, gente. A gente começa pequenininho, né? Eu gostava muito de fazer esse exercício, assim, de todo semestre. Não sei se não, quase trimestre, a gente olhava, assim, para onde a gente tá, né? Em cada nível. É muito bacana a metodologia dela. Ela traz o nível tático, o nível político e o nível estratégico da comunicação interna e endomarketing. E para cada um dos níveis a gente avalia qual o grau. Aí tem um grau mais básico e um grau mais avançado. E onde é que a gente está e quais são os nossos próximos passos, onde que a gente deve conquistar. Né? Por isso que eu digo assim, a gente tem que começar, né? Começar enquanto área, começar no que a gente acredita, mas entendendo muito a estratégia da empresa, né? Como que a empresa vê a área como parceira. E
E da mesma forma a mensuração, os indicadores, a gente vai amadurecendo eles. Boa. Janine entrou aí também. Janine esteve aqui comigo na primeira temporada, a gente falou sobre planejamento. Janine também foi nossa colega da pós. Sempre papos muito bons. As 3 de Endo, né? É. Gente, mas mandem aí dúvidas, considerações, perguntas, são muito bem-vindas. Ali, e a gente, né, também conversou em como mensurar, né? Chegamos aí no ponto da nossa tema da nossa live, né? Então, a gente, quais recursos, de que meios a gente pode mensurar os nossos resultados? Quais dicas aí tu traz? São meios para mensurar, a gente tem bastante, né? Então, tem meios digitais, tu trouxe aí a questão do e-mail, em rede social corporativa, as plataformas já disponibilizam hoje um dashboard, a própria ferramenta já traz, que é muito bacana, que tu consegue ver em uma página todos os teus indicadores. Mas também a gente consegue mensurar na pesquisa de clima, na avaliação de desempenho, em grupo focal, até com a gamificação, né? A gente consegue mensurar, então, os nossos resultados ali em enquetes que a gente faz para os nossos colaboradores. Então, locais para mensurar os resultados são inúmeros. Acessos aos canais de comunicação, seja em intranet, quantas pessoas acessaram a intranet. Também tem mecanismos para que a gente consiga fazer essa mensuração. Então, vamos fazer entrevistas em profundidade com alguém, vamos conversar, vamos buscar entender quais são as dores do meu cliente, né? O meu cliente interno, o que ele sofre na comunicação. E assim a gente vai indo construindo e tornando essa mensuração mais robusta, seja para vender um projeto, seja para que a gente desenvolva ou reestruture alguma outra iniciativa da empresa. Então, a gente vai indo casando essas formas de mensuração que a gente consiga um bom resultado. Perfeito. A avaliação dos líderes também, né? A gente pode aproveitar. A gente tinha, numa empresa em que eu trabalhei, a gente tinha o Leader Assessment, e lá a gente também, entre outras questões, a gente avaliava o papel da liderança enquanto comunicadora, né? Que foi o papo aí da última live. Então, a gente tem que ir achando esses recursos, esses meios para estar acompanhando. E ter uma constância, né, Ali? Algo que eu também bato muito, assim, é a importância da gente dar uma continuidade, né? Não é porque, num primeiro momento, algo já não veio como a gente esperava, já não foi como a gente esperava, que a gente vai, não, vamos mudar totalmente isso aqui. Não, vamos ter um pouquinho de paciência, vamos avaliar de novo. Vamos avaliar de novo, né? Tanto quando a gente implementa uma campanha, uma ação, enfim, como também as formas de mensurar, né? Às vezes, para tal empresa não vai fazer muito sentido mensurar de alguma forma, vai fazer sentido de outro, mas é importante que a gente tenha persistência, tenha paciência, né? Não dá para desistir e, claro, a gente vai indo aprimorando a forma que a gente mensura e a gente vai vendo o que é importante, o que não é importante. Às vezes a gente começa com alguma coisa, mas assim como a gente falou, né? A gente planeja, a gente começa a executar e a gente checa, a gente mensura e a gente vai ver o que faz sentido, o que não faz, para que a gente consiga seguir evoluindo, né? Então, eu trago muito isso vem muito da administração, vem de gestão de projetos, né? Que é esse ciclo da gente ficar revisando, mas é assim que a gente consegue melhorar de uma forma contínua, né? Então, eu reforço muito isso, eu gosto muito disso, e é isso que nos fortalece. Sim, e agora tu falando também, a gente falando dessa questão da constância e tudo mais, como eu falei, assim, acho que tem algumas vezes que a gente não vai ser solicitado, demandado, mas que a gente também pode ter uma iniciativa, né? Que nem ali na área, algo que eu implementei foi o relatório mensal. Então, todo mês a gente tinha, né, estruturava um relatório mensal, a gente tinha os indicadores fixos que a gente trazia ali, e também tinha os indicadores que dependiam de alguma campanha, de alguma ação que, de forma pontual, né, vinham ali. Então, era muito importante
para o time, né, para a equipe, muito importante também para alta gestão, para a gente levar aquilo. Então foi algo que às vezes não foi solicitado, demandado, mas que tu tomou a iniciativa e disse, não, isso aqui é importante. Né? Então, acho que vale também assim a gente ter esse protagonismo, né? Enfim, digo isso que foi algo que deu certo, que eu vejo que depois que aquilo foi implementado, eu digo, se eu esqueci um dia, 2, e aí o relatório, já queriam ver também, né? Então, acho que a gente vai institucionalizando alguns indicadores, algumas formas de apresentar resultados, de mensurar. Sim, eu gosto muito desses relatórios mensais, também é uma prática que eu faço, assim, e isso mostra a nossa entrega, né? E a forma com que a gente estrutura ela, a gente vai conseguir ver qual é o nosso direcionamento enquanto comunicação, alinhar com os objetivos estratégicos, levar para a direção. Faz sentido isso? A gente tem que seguir por um outro caminho? Hoje a nossa entrega é essa, a gente está tendo esses resultados. A gente vai mudar a nossa rota, como é que vai ser? Então, essa comunicação e esse alinhamento é muito importante, assim, e a participação da alta gestão é fundamental para que a gente consiga ter esse alinhamento, porque eu acredito muito na comunicação, alinhamento de estratégia, né? Fazer com que todas as pessoas caminhem para o mesmo sentido, elas entendam o que o negócio quer, entendam o que a gente precisa entregar para que a gente consiga depois, lá no futuro, atingir, né, o propósito, a visão, a missão da empresa. Então, parte da gente, sim, né, ser os maestros, né, nessa condução para que a gente consiga direcionar os colaboradores também. Perfeito, Ali. Ali, tu trouxe um exemplo aí que eu achei muito bacana, que é categorizar as demandas, né? Eu acho que isso acaba também tendo esse olhar mais analítico, né? Tu tem alguma ferramenta que tu utiliza que ela te traz esse dado, ou ele é mais manual, que tu faz essa avaliação? Já trabalhei com ferramentas em que o solicitante ele abria o pedido ali para a área de endomarketing, e na hora de abrir esse pedido ele já flegava ali em qual dos valores qual dos valores se encaixava ou qual era o objetivo daquela comunicação. Atualmente é manual, por isso que eu falo, a gente consegue fazer, né? A gente vai mudar um pouquinho, de repente vai ser um pouquinho mais complicado, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas é possível fazer. Chega a solicitação, faço o cadastro, jogo em dashboard, então a gente consegue ter essas informações também. Perfeito. Como tu também trouxe, né, as redes sociais corporativas. A gente hoje já tem algumas muito mais avançadas no que tende a dados, né? Eu já trabalhei com algumas que também, assim, a gente tinha que não era automatizado, a gente tinha que estar solicitando relatório. E a partir dessa solicitação do relatório, a gente também fazia algumas segmentações, né? Então, a gente vai achando formas. Uhum. E eu acho que é muito importante isso, essa segmentação, porque mostra como está operando a área de comunicação, né? Então, ter esse dado é muito válido. Sim. A Tchely perguntou ali quais ferramentas de demandas podemos utilizar. Eu já trabalhei com o Qualitor, que ele era de TI, então a gente adaptou para endomarketing e era muito bacana porque a gente atendia o cliente, né, o cliente interno, ele solicitava, abria esse chamado, quero fazer um comunicado tal, uma campanha sobre determinado assunto, descrevia o briefing ali e fazia todos esses flags que eu comentei, né, para que a gente consiga depois mensurar. E nós, da parte de endo, a gente atendia esse chamado. Então, era tudo um atendimento online, né, em que a gente fazia todo esse aporte aí ao público interno. E depois eles nos davam indicadores, tanto a esses de que linha estratégica a gente está atuando, quanto o SLA, né, o meu tempo de atendimento. Então, desenvolver um e-mail, o meu tempo é menor do que desenvolver uma campanha, então ele me dava uns dados bem mais robustos, né. Claro, hoje não trabalhando com essa plataforma, a gente não
para chegar nesse nível é muito mais complexo, né? E mais trabalhoso. A gente consegue, mas dá um pouquinho mais de trabalho. Respondendo também, Tchelle, a gente tinha dentro da empresa o Pódio, né? De uma das empresas era o Pódio. O Pódio, ele é uma ferramenta, assim, muito ampla. E aí, era uma ferramenta, assim, que toda empresa usava, então que a gente entendeu que precisava estar ali dentro do nosso formulário de solicitação de demandas para comunicação interna. Mas que também já usei, um próprio Google Forms, né, Ali? Tu ter porque é muito importante, assim, para as demandas caírem todas no mesmo local. Eu gosto muito, assim, da gente ter esse briefing, né, via formulário, essas tags, isso vai nos trazer muitas possibilidades de análise, assim, da onde que tem vindo mais demanda, qual que é a nossa SLA. As pessoas também, quando vão solicitar, né, elas vão ter um caminho, a gente vai vendo quais informações são essenciais, não foge nenhuma informação, então acho que é bem válido implementar se ainda não tem. É bem estruturado, né? Porque às vezes as pessoas nos encontram no corredor e nos pedem alguma coisa. Então a gente sair da sala é um perigo, né? Mas ter essa ferramenta, ela força com que as pessoas descrevam o briefing, né? Isso evita retrabalho, enfim, melhora até a performance da área. Para a área crescer, para a gente conseguir escalar a demanda, a gente precisa criar esses processos, né? E às vezes a gente vai ser chatinho de dizer, não, registra lá para mim. E aí a gente vai começando a institucionalizar, vai começando a educar as pessoas que precisa, né, estar lá. E que também algumas políticas, a partir da solicitação da demanda, a gente tem uma semana para avaliar, 3 dias para avaliar, enfim, depende daí da empresa, do nível de demanda, da urgência, né? É claro, eu digo, às vezes surgem, né? Precisamos enviar hoje, vai surgir, mas pra gente nem tudo ser exceção, né, Ali? Sim, de hoje pra ontem. Quando que tu vai mandar? Quando que tu quer que mande? Ontem. Acontece. De última hora, a Tchelle falou. Mas, gente, já partindo pro final, se alguém tiver mais alguma pergunta, manda aí. Mas, Ali, queria te perguntar assim, se tu tem alguma dica de prática, de livro, de documentário, do que for aí para deixar pro pessoal. Enfim, qualquer dica é válida, algo que a gente também não falou, a gente conseguiu falar bastante. Sim, mas até sobre mensuração de resultados a gente vê pouca literatura. Eu tenho 2 livros, que até depois eu posso deixar no comentário do teu post, né? Ele é o Retorno de Investimentos em Comunicação, Avaliação e Mensuração, que é do Yanase. Aí eu coloco direitinho ali para vocês. É um livro bem completo, bem robusto. E tem da nossa Viviane Mansi, né? Que é, para quem é da área, maravilhosa, né? Que é Comunicação com Empregados, a Comunicação Interna Sem Fronteiras. Ali a gente consegue ver essa divisão entre nível básico, intermediário e avançado. Ela traz muito no livro dela. Então eu acho que é bacana, assim, para quem tá iniciando, fazer essa primeira leitura, assim. São as minhas 2 dicas. E pesquisar, né? Eu acho que a internet também tem bastante conteúdo bacana aí para quem... Sim. E começar, né, Ali? A gente vai começando e vai ajustando a rota. E eu acho que eu já falei a minha dica, mas é realmente ter um dashboard, né, para ir acompanhando. E se não for Excel, algum outro, assim, mas que reúna todos os indicadores da área, toda a performance da área. Acho que isso me ajudou muito, assim, eu tinha sempre muito na ponta, né, da língua, né, como que a gente tá, e fazer um acompanhamento constante. Tem alguns indicadores, vai ser só quando alguns resultados, vai ser só quando a gente fechar tal campanha, mas tem alguns que são constantes, né, os canais de comunicação, eles estão rodando todo dia, né, então vamos olhar semanalmente para eles, vamos olhar todo dia para eles, não tá legal, por que não tá legal? A gente precisa ter essa dinamicidade também dentro da área, né? Senão a gente espera
Só quando, às vezes, quando acabar uma campanha, só quando acabar uma ação, só quando fechar o mês, e aí a gente já podia ter feito algo, já podia ter atuado, né, para otimizar, para ajustar um pouco a rota, mas aí a gente perdeu o time, né? Então, assim, ter dashboard eu acho que é muito bom, assim, eu sou fã dos dashboards. Eu também, sabe que eu não era muito fã do Excel, e quando eu me descobri nele, é fantástico, assim, e pra gente é muito bacana como um instrumento até de trabalho. Então, usem, abusem e tá aí, né? Tá disponível pra gente. Porque o Excel, ele consegue integrar daí ali todos os indicadores, né? Porque às vezes a gente tem, né, uma newsletter lá que a gente envia, vamos dizer que a gente envie pelo MailChimp. Ele vai nos dar. Aí daqui a pouco um outro canal vai nos dar, né, por outro lugar. Ali a gente vai reunir, vai ter uma visão geral do todo, de todos os canais, as ações, como que performou. Depois a gente parte para um relatório que vai trazer, além desses outros dados, um olhar mais quali também, aprofundando os resultados. Então, eu acho que é legal investir num dashboard. Isso aí. Assina embaixo da dica. E eu quero ler esse primeiro livro que tu indicou, eu ainda não conheço, quero ler. Eu vou anotar, vou botar direitinho o ano para vocês também ali embaixo daí. Show. Mas, gente, é isso. Tu viu, Ali, passa muito rápido o papo, já é quase 9 horas. Mas já ficou o convite para 2022, né, Ali, pra gente conversar mais. Só tu. Só eu. Só eu tu, vou Bruno, tirar essa mulherada dos bastidores e colocar em frente as câmeras. Mas estou muito feliz, gente. Assim, a Ali está representando aqui, eu acho que também eu vou aproveitar e representar na Ali todas as, né, convidadas que passaram por aqui. Estou muito feliz de estar encerrando essa temporada. Foi uma temporada super especial. As 2 temporadas, na verdade, né? Porque foram as 2 no segundo semestre de 2021. E muito com esse objetivo, que ontem eu conversei com a Ali também, de fortalecer a nossa área, de mostrar o valor estratégico, da gente unir essa comunidade de profissionais. E eu brinco assim, a Ali, eu correndo atrás dela, ela a milhão, porque é isso, assim, falta tempo pra gente conversar, mas quando a gente fala, quando a gente traz, a gente tira um insight, tira uma ideia, alivia algo que a gente pensa que é algo monstruoso, não é? Calma, que eu já passei por isso. Então a ideia é essa, né, das lives. Eu acho que foi muito isso, foi um papo leve, descontraído, mas com conteúdo, né, que eu busquei trazer aí. Então te agradeço imensamente, Ali. Eu que agradeço o convite, agradeço por tu estar fazendo todo esse trabalho para nossa área, que é muito importante, tudo isso que tu falou, de fato, assim, quem inicia no endomarketing, né, quem inicia na comunicação interna, até é difícil de iniciar, né, porque as pessoas começam a pensar em marketing, outros viés, e quando se encontra, né, eu sou apaixonada pela área, tu também, e ver uma profissional que faz um trabalho como tu aí em disseminar, né, impulsionar e empoderar a gente enquanto comunicação interna é muito importante. E eu, provavelmente, em nome de todas as pessoas que participaram aqui, a gente te agradece pelo trabalho e por estar mobilizando aí todos os profissionais de endo e de comunicação interna. Não, estou muito feliz, muito feliz. A Janine ali tá falando também, a Thaís também foram nossas colegas de pós maravilhosas. Mas é isso, gente. Reforço para baixarem o e-book 7 ferramentas de comunicação interna em endomarketing. Ele está disponível por tempo limitado, de forma gratuita, ali no meu link da bio. Então, convido vocês para fazer o download. São algumas ferramentas e muito com esse viés de apoiar, de profissionalizar a nossa área. Eu sei que tem muito mais, que tem, né, outras técnicas, outras ferramentas, mas ali estão as que eu consegui reunir e validei, testei e me utilizo muito para compartilhar com vocês. Mas uma boa noite a todos, muito obrigada pela presença. Valeu, Ali. Obrigada. Uma boa noite pro pessoal aí também. Beijo, gente. Beijo. Tchau. Tchau.